Hora de refletir sobre as melhores leituras do mês de setembro. Bora ver? Meu nome é Maísa e setembro foi um mês interessante. Fiz boas leituras, mas consegui trazer 5 delas que me impactaram de uma forma mais significativa. Fiz a leitura de 11 livros, sendo um deles uma continuação, o outro um e-book. Acho que foram boas leituras. O primeiro livro que eu queria compartilhar com vocês é O Conde de Monte Cristo. Essa daqui é uma edição da Zahar em 2 tomos. Confesso que O Conde de Monte Cristo para mim era um desafio, porque apesar de tantos elogios, ele é um clássico. Acabam carregando um linguajar um pouco mais formal e que pode impactar, pelo menos é o que tem acontecido comigo, na leitura. Mesmo porque os eventos também demoram a acontecer, diferente dos livros que a gente tem que são mais contemporâneos. O Conde de Monte Cristo é uma história sobre vingança. Então nós temos aqui o nosso personagem central, que é o Edmond Dantes, jovem, com a vida inteira pela frente. Quando ele volta dessa viagem, ele se encontra com sua noiva, a Mercedes, e os dois, assim, se veem completamente felizes. E é tanta felicidade que isso incomoda um grupo de amigos. Então 3 deles estão reunidos, bebendo, vendo esse casal passando, e resolvem aí pregar uma peça no Edmond. E ele acaba sendo acusado de ser bonapartista. Nós estamos então na França. Bonaparte está recluso na ilha de Elba e há um levante para trazê-lo de volta. Nesse momento estava sendo visto como traição, ele é preso, ele cai nas mãos de uma pessoa que tem interesses em esconder uma carta que o Edmond traz, porque ele não sabia que inclusive era do próprio Napoleão, e ele vai ser preso numa ilha, recluso lá, completamente afastado, sem direito a um julgamento justo, enfim. Nessa prisão ele acaba conhecendo uma pessoa que vai mudar completamente a vida dele. Daí em diante, acho que a história todos nós conhecemos de alguma maneira, né? Não deve ser um grande spoiler, mas ele vai conseguir fugir dessa prisão e ele vai voltar querendo vingança, agora rico. O que falar dessa história? A primeira parte, ela é muito boa, eu gostei bastante de ver esse ato entre a saída dele da prisão e os preparativos para sua vingança em si. Eu achei um pouco mais lentos, porque a gente não entendia mesmo o que o Edmond estava buscando, né? Quais eram os caminhos que ele buscava para sua vingança. Quando ele tá em Paris, as coisas começam a voltar a ser frenéticas. A gente entende um pouquinho do que o Monte Cristo, porque agora ele recebe o nome de Conde de Monte Cristo. A gente percebe que caminho que ele escolhe. E assim, as vinganças dele, né? Esses personagens, quando eles começam a cair um por um, é assustador. E ele mesmo percebe ao final que a vingança não trouxe a paz de espírito que ele tanto esperava. A gente tem aí uma passagem de tempo muito grande, então desde a sua prisão até efetivamente começar a sua vingança passam-se 24 anos, mas eu acho que a linguagem do Alexandre Dumas foi uma linguagem muito interessante. E agora eu quero ler outras obras. Eu sempre quis ler Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro e buscar outras obras do Alexandre Dumas, porque eu gostei muito de O Conde de Monte Cristo. Agora a gente dá um salto no tempo, porque essa é uma fantasia contemporânea. Lendários, da Tracy Dion, uma publicação da Intrínseca. Eu recebi esse livro do blog Coisas de Mineira para fazer a resenha completa, então vai estar lá no blog. E Lendários é o primeiro livro de uma trilogia que traz a premissa de um reconto das lendas arturianas. Mas quando eu fiz a leitura desse livro, ele é tão mais do que isso. Nós temos a nossa personagem principal, que é a Bree. Ela acabou de perder a mãe num acidente e está num luto profundo, principalmente porque o último diálogo que ela teve com a mãe foi uma briga, porque a Bree queria partir para a mesma faculdade que sua mãe tinha formado, e a mãe não queria que ela fosse para lá. Bom, ela briga com a mãe acaba falecendo e ela vai com a melhor amiga para essa faculdade. Quando a Bree chega lá, no primeiro dia, ela já se depara com um evento muito diferente. Ela vai participar de uma brincadeira entre os calouros à noite e ela vê pela primeira vez o que ela vai suspeitar que seja magia, porque são 2 adolescentes combatendo uma figura muito esquisita que ela vai entender que é um demônio. Esses 2
personagens, eles vão conseguir controlar essa criatura, mas um deles, ele tem a capacidade de tirar a memória das pessoas que assistiram aquilo de alguma forma. Mas a Bree, ela consegue resistir a isso, ela permanece com essa memória. E por conta disso, ela começa a buscar, porque ela imagina que talvez essas pessoas tenham alguma relação com sua mãe. E ela vai encontrar uma ordem, que é dos Cavaleiros da Távola Redonda. Essa ordem, ela é formada por herdeiros de todos os cavaleiros do Rei Arthur, e eles estão no mundo para combater mesmo demônios. Ela vai se infiltrar nessa ordem, aí começam algumas coisas muito interessantes. Primeiro que a Abril é uma personagem negra, e ela é a única mulher negra dentro dessa ordem. Claro que isso vai causar uma série de situações assim, algumas delas bem desconfortáveis, como quando ela está na casa da ordem, que na verdade é uma mansão dentro da universidade, e chegam algumas mulheres, elas olham para a Bree e imediatamente imaginam que ela seja uma funcionária. Ela vai passar por esse tipo de situação algumas vezes. Há um racismo enorme dentro desse grupo. Na verdade, não só dentro do grupo, o próprio reitor da universidade, quando a recebe, é extremamente grosseiro com ela, enfim. Mas a Bree, ela vai abrindo caminho, apesar de todo o luto que ela carrega, ela vai abrindo caminho e vai conhecendo aí algumas coisas dentro da ordem. E o que dizer sobre esse livro? Ele é uma história sobre os cavaleiros do Rei Arthur, então ela vai trazer sim as lendas arturianas de uma forma muito diferente, mas ela vai falar sobre luto. Inclusive eu não conhecia, mas ela vai falar do luto complexo persistente, que é uma síndrome mesmo de quem vivencia de uma forma muito diferente o luto, que é o que acontece com a Bree. Ela vai falar sobre racismo, ela vai falar sobre raiz, ela vai falar sobre maternidade e vai falar de outras formas de magia também. Então, assim, foi uma história incrível, ele termina de uma forma que a gente começa a imaginar, a querer que acontecesse, mas quando acontece, primeiro que é muito dolorosa, mas segundo que acaba se tornando fascinante, porque eu quero ver o que vai acontecer com toda essa ordem depois dos acontecimentos finais de Lendários. Só que isso vai demorar um pouquinho, a autora ainda está escrevendo a continuação de Lendários, então ela deve demorar um pouquinho a chegar aqui no Brasil, talvez ano que vem. E se tiver um pouco mais de curiosidade, quiser ler um pouquinho mais, dá um pulinho lá no blog Coisas de Mineira, a resenha completa tá lá. Terceira menção que eu queria fazer, Os Garotos do Cemitério, do Aiden Thomas, uma publicação da Galera Record. Aqui nós temos uma fantasia urbana com ares latinos. Então nós temos pessoas que são bruxos e eles têm como função atravessar os espíritos para o além. O Iadriel é um desses bruxos. Acontece que ele é um transexual. E a família dele, nunca houve um bruxo transexual. E a família dele é muito reticente. Quando os bruxos atingem a idade de 15 anos, eles passam por uma iniciação em que os homens se tornam bruxos e vão lidar com os fantasmas, e as mulheres, elas se tornam bruxas, mas vão lidar com poções, com plantas, enfim, há uma divisão muito clara nas funções entre homens e mulheres. Mas o Iadriel é um menino, e ele gostaria muito que a família o percebesse como menino e o deixasse participar desse evento, mas ele já vai fazer 16 anos, até então não aconteceu, e ele vai atrás da melhor amiga dele, que é uma bruxa, e que também é extremamente reticente, porque ela é vegana e os rituais são feitos com sangue animal. E os dois vão fazer essa iniciação. Quando eles vão para esse ritual, eles queriam, na verdade, chamar o espírito do primo do Iadriel, que acabou de morrer, que se chama Miguel. Mas o espírito que vem, ao contrário, é do Julian, completamente vivo, apesar de estar morto. Então é um fantasma, assim, muito carismático. E aí a gente tem o caminho do Iadriel, do Julian e da Maritza para encontrar os amigos, para entender os mistérios todos que cercam, porque ninguém consegue encontrar nem o fantasma, nem o corpo do Miguel. Mas eu gostei tanto que eu quero fazer uma resenha só para Os Garotos do Cemitério. Mais um livro que eu recebi do blog Coisas de Mineira para fazer resenha, mais uma resenha que já está prontinha lá no blog, se tiver curiosidade. Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira, uma publicação da Intrínseca. E aqui a gente tem uma história muito interessante. Apesar de parecer que é um grande spoiler dizer que os dois morrem no final, e ao mesmo tempo a gente percebe que se os dois morrem no final, o que vale é esse caminho até o final. Nesse
nesse mundo, a morte ela é avisada com antecedência. Então, as pessoas que vão morrer naquele dia, naquelas próximas 24 horas, elas recebem uma ligação da Central da Morte, avisando que você vai morrer nas próximas 24 horas. É um tempo para que as pessoas possam se preparar de alguma forma, vivenciar as últimas coisas que elas gostariam e que dê tempo, encontrar pessoas que sejam importantes, enfim. É dar um tempo para a pessoa resolver alguma coisa que ela gostaria de deixar resolvido. E aqui a gente tem um aplicativo que é muito interessante, chama O Último Amigo. Nesse aplicativo, as pessoas que são chamadas de terminantes, que receberam a ligação, elas podem encontrar um outro terminante ou pode encontrar pessoas que sejam solidárias. A ideia é realmente encontrar um último amigo. 2 adolescentes recebem essa ligação. O primeiro deles é o Matthew. Ele é um adolescente interessante porque ele perdeu a mãe quando ele nasceu, o pai está em coma e ele está sozinho no apartamento. Ele tem muito medo, a impressão que eu tive é que ele estava passando por algum tipo de transtorno. Não sei se eu posso dizer que era uma síndrome do pânico, mas ele tinha pânico de sair do apartamento. E quando ele recebe ligação, o primeiro impulso dele é vou sair e conhecer o mundo. Mas ele fala assim, não, já que é meu último dia mesmo, pra que eu vou sair? Vou ficar aqui, porque aqui eu me sinto acolhido dentro do quarto dele. O outro personagem é o Rufus. No momento que ele recebe ligação, ele está batendo no atual namorado da sua ex-namorada. E quando ele recebe essa ligação, ele percebe que ele precisa resolver muitas coisas. Os dois entram no aplicativo, acabam se encontrando e apesar de serem muito diferentes, eles resolvem passar esse último dia juntos. É uma história tão cativante, é uma história tão bonita sobre entender o que é importante pra gente, sobre amizade, sobre família, sobre autoconhecimento, sobre amor de certa forma. Eu fiquei completamente encantada por essa história. Eu não imaginei que fosse tanto. O plot que me pegou foi justamente essa questão da Central da Morte, mas o caminho desses dois personagens ao longo desse dia é assim, inspirador. É verdadeiramente uma história que nos lembra o quanto é bom estarmos vivos e de como que a gente tem que aproveitar, porque realmente hoje pode ser o último dia do resto das nossas vidas. É uma história rápida, fluida, eu li ele em apenas um dia porque eu queria saber o que ia acontecer. Apesar do título, a gente lê imaginando que será que vai acontecer alguma coisa diferente? Não é possível que é isso mesmo? Mas só lendo para saber se os dois vão morrer mesmo ao final. E interessante que ao final da história há um organograma com alguns dos personagens, porque vários deles vão se cruzar e a gente vai vendo que há uma ligação, às vezes pequena, entre todos eles, né? Vários personagens que não têm importância para a história, mas elas refletem também essa questão de como que nós estamos aí numa rede e em algum momento nossas histórias voltam a se cruzar com pessoas que estão lá num passado muito distante ou num passado não tão distante. Mas é isso, é uma história sensível e emocionante que vai trazer aí um brinde à vida. O último livro que eu queria apresentar, Um Céu Além da Tempestade. Esse aqui é o livro 4, é a finalização da série que começou com Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir, uma publicação da Verus. E o que dizer dessa história? Ela é uma finalização fantástica. Nós temos aqui uma fantasia, uma ambientação no Oriente, então a gente tem personagens que vão trazer muita representatividade e muito da mitologia do Oriente. Então nós temos figuras aqui como os djinns, que são gênios e que têm uma importância muito grande para essa história. E 3 personagens que são os personagens principais. A gente tem a Laia, que é uma erudita. Os eruditos prezam pela cultura. Foi escravizado há muitos anos atrás pelos marciais, que é representado nesse caso pelo Elias. E para eles essa unidade ela só vem através da aplicação da força bruta. Então os marciais são guerreiros exímios. E a outra personagem também é uma marcial, a Helene. O Elias
ele tem muitas dúvidas em relação a essa rigidez do império. Mas a Helene, ela tem certeza que as leis vieram para trazer, para fazer desse mundo um mundo melhor. E aí a gente tem a visão então em cima desses três personagens. Esses três personagens vão caminhar aí bastante nesses 4 livros. E aqui a gente tem um final que em alguns momentos eu queria dar uma sacudida no Elias para ver se ele acordava, mas ele acordou a tempo, felizmente. A Laia é uma personagem muito interessante. Vez ou outra ela dava umas apagadas nas histórias anteriores, mas aqui ela foi essencial. E a Helene também teve um papel assim importantíssimo. Ela continua sendo aquela guerreira, né? Aquela pessoa que busca pela ordem, mas ela se permite aprender. Foi um final à altura, não dá para falar muito mais para não estragar a experiência para quem quer começar com o primeiro livro. O que eu posso dizer é que foi rápido, foi fluido. É uma história que vai deixar saudades e que eu espero em algum futuro breve reler outra história que foi favoritada esse mês. Então foi isso, fiz outras leituras interessantes, li O Fantasma da Ópera, aí sim já um pouco truncado, eu achei difícil, mas o final é interessantíssimo, dá vontade de pegar o fantasma mesmo e dar um abraço e dizer para ele que ia ficar tudo bem. Finalmente eu finalizei uma leitura que eu comecei em setembro do ano passado e tinha deixado parada, que é A Menina que Tinha Dons, que também vai acabar falando sobre o que é estar vivo. E fiz a leitura de Arqui-Inimigos, outro livro que eu recebi do blog Coisas de Mineira, que a resenha vai estar lá em breve. É a continuação de Renegados, da Marissa Meyer, e eu também adorei. É uma história que vai falar sobre livre-arbítrio, sobre o mundo de super-heróis e vilões, e com uma discussão muito interessante sobre tanto que é tênue a linha que vai separar o bem e do mal, né? Então foi uma história também muito interessante, adoro a Marissa Meyer. Bom, foram essas leituras, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, se tiver interesse em alguma delas e ainda não tiver lido, vou deixar o link para compra na caixa de descrição. Se você puder fazer a gentileza de se inscrever, curtir, compartilhar, entregar esse conteúdo para quem gosta de ler também. Também te convido a participar das minhas outras redes sociais, Instagram, Scoob e no Twitter. E é isso, me diz aí, leu algum desses livros? Tem vontade de ler? Concorda com as minhas opiniões? Tem uma visão diferente se você já tiver lido alguns deles? Muito obrigado se você ficou até aqui, te desejo boas leituras e até o próximo vídeo.